Grupo Nacional dos Estudantes de Filosofia, eu me chamo Pedro Henrique, sou mediador do grupo de estudos de escrita acadêmica do Genefil e hoje estarei conversando com Veloso Rodrigues Timani. Veloso Rodrigues Timani, ele é de Moçambique e vai falar um pouco sobre o seu trabalho monográfico. Veloso Rodrigues Timani, ele é um acadêmico e pesquisador moçambicano, licenciado em Administração Pública pela Universidade Eduardo Mondlane, a mais antiga e renomada instituição do ensino superior de Moçambique, com forte interesse pela modernização da administração pública. Tem se dedicado aos estudos de sistema de informação, sendo o autor do trabalho intitulado Influência da Janela Única Eletrônica na melhoria da qualidade dos serviços prestados pelas alfândegas do Porto de Maputo. 2020 e 2023. Além de sua atuação enquanto professor, Timani busca ampliar seu conhecimento linguístico por meio da Universidade Pedagógica de Maputo, onde tem estudado diferentes línguas. Sua trajetória acadêmica também o levou a participar de programas acadêmicos no Brasil, integrando o grupo de estudos e pesquisas como o GPEL, com ênfase na área filosófica, com uma formação sólida, transparente, marcada pela pesquisa e pelo ensino. Veloso Rodrigues Timani se destaca como intelectual comprometido com o avanço do conhecimento em administração pública e inovação nos serviços governamentais. Então, hoje, você que nos assiste, nós vamos estar escutando o nosso companheiro Veloso Rodrigues Timani, moçambicano. Ele vai falar sobre a sua monografia. Ele é da Universidade Eduardo Mondlane, Faculdade de Letras e Ciências Sociais, do Departamento de Ciência Política e Administração Pública, licenciatura em Administração Pública, e o título do seu trabalho é Influência da Janela Única na melhoria da qualidade dos serviços prestados pelas alfândegas do Porto de Maputo 2020 e 2023. Então, Veloso Rodrigues, a palavra é com você, fique à vontade, seja bem-vindo, você pode apresentar o seu trabalho. Saudações a todos, especialmente ao Dr. Pedro, e desde já agradecer por esta oportunidade. Tal como já dizia, sou licenciado pela Universidade Eduardo Mondlane no curso de Administração Pública, e o tema é Influência da Janela Única Eletrônica na melhoria da qualidade dos serviços prestados pelas alfândegas do Porto Maputo, tendo como horizonte temporal 2020 a 2023. Tal como já havia dito, o meu nome é Veloso Rodrigues e este trabalho foi supervisionado pelo professor Dr. Renato Augusto Pereira, que ele já está há um bom tempo a dar aulas na Universidade Eduardo Mondlane e em outras universidades. Em termos da preparação, em termos da organização da estrutura, ou seja, da apresentação, iremos iniciar pela justificativa, pelo problema de pesquisa, os objetivos, isto é, geral e específicos, metodologia, análise dos resultados, conclusão e as devidas recomendações. O que nos leva a escolher este tema, ou seja, estudar os sistemas de informação de forma individual, é que advém do interesse pelos sistemas de informação, também porque é uma área um pouco estudada, ou seja, pouco estudada em Moçambique, e também pelo fato de termos participado na cadeira de GIAP. GIAP, que é uma cadeira de sistemas de informação, dado pela própria Universidade Eduardo Mondlane, e optou-se pelo Porto de Maputo, visto que é uma das universidades que implementou
seria a JUE? A JUE é um mecanismo usado para o desembaraço aduaneiro da mercadoria quando chega a Moçambique. Então, é o porto de Maputo tem maior número de também foi ele que nos fez escolhermos o próprio porto de Maputo. No âmbito acadêmico, esta pesquisa ajudará a enriquecer a diversidade da literatura sobre os sistemas de informação, à medida que poucos têm se interessado a nível nacional sobre o estudo de sistemas de informação, considerando uma análise das reformas tributárias. Uma coisa que nós temos que perceber é que Moçambique, desde meados de 1990, tem adotado a reforma, mudanças, assim que é, do próprio Porto de Maputo e de outras entidades, trazendo aquilo que chama-se de governo eletrônico. Através disso, temos que dizer que os sistemas tecnológicos auxiliam na gestão das receitas, permitindo um diferencial de abordagem tradicional focado em elementos manuais para lidar com o processo de embaraço aduaneiro, porque antes o Porto de Maputo usava questões tradicionais, ou seja, questões de papel, o papel por si, ou questões tradicionais, então passou-se para o uso das TICs. Em termos de problema de pesquisa, temos que perceber que em Moçambique a prestação dos serviços alfandegários enfrenta problemas de corrupção, até parece já um mal enraizado, né? E ineficiência, o que motivou a criação da janela única eletrônica, designadamente de JUE, para resolver estes problemas e trazer maior flexibilidade. Por causa da questão tradicional, tal como antes referíamos, fez com que o processo de embaraço aduaneiro levasse muito tempo, então criou-se esse mecanismo, um elemento eletrônico, através do governo eletrônico, para poder trazer-se aquilo que é o desembaraço aduaneiro. No entanto, a JUE ainda apresenta desafios que levam os usuários a recorrerem ao modelo tradicional. O modelo tradicional aqui citado é o TIMS, que também é um sistema tradicional de informação, entretanto, a JUE é um sistema moderno, segundo Nhambire 2016. Nhambire 2016, onde Makwani, 2013, citado por Makwapa, 2022, afirma que as reclamações sobre o alto custo de inspeção e da JUE têm incentivado o uso dos portos. Além disso, para implementar-se a JUE, escolheu-se uma entidade através de um concurso viciado, visto que o contrato celebrou-se em 2006, mas o concurso oficial foi lançado em 2009 no jornal O País. Temos que perceber que até o próprio concurso público já foi viciado. É por isso que, bem antes, dizia que os serviços alfandegários no nosso país têm sido caracterizados por serem corruptos e ineficientes. O que quer dizer que o próprio concurso para aprovação da janela única eletrônica é um concurso considerado como viciado, porque simplesmente em 2009 é que foi publicado oficialmente o concurso público, mas já havia sido aquela que é a entidade que ia implementar a janela única eletrônica. Porque a realização do concurso público colocava os interesses dos atores envolvidos em risco. Segundo Nhambire 2016, ele, que é estudioso do CIPE, traz esta questão dizendo de que o fato de corromper-se, ou seja, de usar essa corrupção para aprovar-se a janela única eletrônica tem que ver mesmo com fatores de interesses dos atores envolvidos. É neste contexto que apresentamos a seguinte pergunta de partida. De que forma a janela única eletrônica nas alfândegas de Porto de Maputo, nos anos de 2020 a 2023, influenciou a melhoria da qualidade da prestação dos serviços aduaneiros? Neste contexto, podemos apresentar aquilo que são os objetivos da pesquisa. O objetivo geral é analisar a influência
da janela única eletrônica na melhoria da qualidade dos serviços prestados nas alfândegas do Porto de Maputo, tendo como horizonte temporal, tal como bem antes já nos referíamos, 2020 a 2023. Dos objetivos específicos, descrever os processos de implementação da janela única eletrônica nas alfândegas do Porto de Maputo, analisar o impacto da janela única eletrônica na melhoria da qualidade dos serviços prestados pela JUI nas alfândegas do Porto de Maputo. E, por último objetivo específico, identificar os desafios dos serviços da janela única eletrônica das alfândegas do Porto de Maputo. Para podermos estar a par daquilo que são os conceitos basilares, podemos aqui trazer alguns conceitos. Serei um pouco breve, né, na questão dos conceitos, porque já entendemos que a janela única eletrônica é um mecanismo usado para o desembaraço aduaneiro, é um mecanismo eletrônico usado via celular, onde você vai se registrar e vai pedir o desembaraço de uma determinada mercadoria. Então, vai seguir os trâmites legais e lá vai conseguir acompanhar a minha mercadoria está no ponto X, está no ponto Y e assim sucessivamente. Mas, antes de chegarmos à janela única eletrônica, temos alguns conceitos que podem ser considerados como basilares. Onde temos serviço público, que é entendido como qualquer atividade realizada de forma direta ou indireta pelo Estado. Citamos o ENER 2012. E o outro conceito que pode ser considerado como chave é o de informação, que é entendido como estruturas significantes como a competência de gerar conhecimento no indivíduo, em seu grupo ou sociedade, de acordo com Bio, 1999, citado por Menezes, 2011, página 4. Ainda nesta questão de conceitos basilares, temos o conceito de Oliveira, que afirma, Oliveira, 1996, Apudi, Menezes, 2011, página 4, perdão, afirma que, de acordo com a teoria geral dos sistemas, um sistema é um agrupamento de elementos de interesse que colaboram para alcançar um objetivo comum, formando um todo coeso e complexo. E Manuel de Gouveia, SDE, também define sistema como um conjunto de componentes que interagem para atingir um objetivo comum. Nós, quando olhamos para os sistemas de informação, temos que perceber que nós estamos a falar simplesmente da tecnologia mesmo. Nós estamos a falar da tecnologia porque há sistemas de informação, quando fala-se também de um determinado grupo e de outros elementos. Passando para aquilo que é a metodologia usada nesta pesquisa, esta pesquisa usa uma abordagem, enquanto a abordagem é qualitativa. Eu até prefiro dizer que é uma pesquisa qualitativa pura. Né? É estranho, né, dizer isto qualitativa pura, mas é porque nós decidimos não implementar aquilo que é a pesquisa quantitativa. Só temos aqui a pesquisa qualitativa de forma generalizada. Quanto à natureza da pesquisa, pode ser entendida como uma pesquisa básica, aplicada. Quanto aos objetivos, descritiva. Quanto ao procedimento técnico, temos estudo de caso e técnicas de recolha de dados, pesquisa bibliográfica, documental e entrevistas semi-estruturadas. Agora vamos àquela parte que é a crucial, né? Onde vamos implementar, que é o conhecimento desenvolvido durante a teoria, ou seja, vamos consolidar a teoria com a prática, mas antes devo dizer que a teoria usada nesta pesquisa é a teoria da qualidade total, para poder analisar os dados colhidos na TIMAR ou na autoridade tributária. Análise dos resultados. Quanto ao processo de implementação da janela única eletrônica nas alfândegas de Porto de Maputo, a implementação da JUEL Porto de Maputo ficou sob a responsabilidade da INSTENET durante um período de 15 anos, a partir de 2012, com o objetivo de eliminar os constrangimentos burocráticos que se verificavam e usar
um único meio. Temos que perceber de que, por ser uma questão tradicional, quando nós falamos da questão tradicional, aquele todo excesso folclórico, tal como diz o Weber, temos que perceber que aqui usava-se combinação de diversos mecanismos e aqui já elimina-se esta combinação, ficando-se apenas, o objetivo era este, né? Ficar com a Jua e trazer mais flexibilidade ao processo de desembaraço aduaneiro. No ano de 2017, a Timar fez uma avaliação para ver o nível de implementação do sistema de informação e notou ainda usar-se outros sistemas de informação. Nesta avaliação, ignorou-se as reclamações dos usuários, visto que até hoje, em alguns pontos, ainda usam o DUAR. Porque nós, quando olhamos para esta questão de usar-se ou de combinar-se apenas um sistema de informação e ainda usam dois sistemas de informação, podemos afirmar de que está a ter um problema de implementação da própria janela única eletrônica, porque a ideia de implementação deste mecanismo era usar apenas a JUE, mas ainda usa-se o DUAR, especialmente para mercadorias de alto valor, não comerciais, isto por falta de integração completa da JUE, evidenciando desafios na implementação da JUE. Quer dizer de que, logo de primeira, nós podemos dizer de que a JUE está a apresentar uma contradição, para quem diz, né, porque o objetivo era ter um único sistema, mas estamos a ver de que ainda usa-se outros elementos em alguns pontos. Em 2020, tem a capacitação de técnicos da Timar em matérias da JUE e em 2022, o despachante aduaneiro deixou de ser obrigatório como recomendação do Banco Mundial. Passando para aquilo que é o impacto da JUE na melhoria da qualidade dos serviços prestados pela JUE nas alfândegas do Porto de Maputo, é possível dizer que a JUE trouxe significativas melhorias, ou seja, trouxe grandes melhorias, isto é inquestionável naquilo que é a eficiência aduaneira, porque reduziu o tempo médio de desembaraço aduaneiro, que antes era estimado de um mês, mas agora passou para 4 a 6 dias. De facto, a introdução da JUE permitiu a eliminação do documento físico, reduzindo a corrupção e melhorando a transparência no processo. No entanto, é certo afirmar que ainda não cumpre a promessa de concluir o desembaraço aduaneiro em 24 horas, porque a quando da implementação deste mecanismo, a ideia era concluir o desembaraço aduaneiro em 24 horas, ou seja, o desembaraço ocorrer em 24 horas, mas ainda podemos perceber que fala-se de 4 a 6 dias, e este intervalo de tempo ainda é muito longo, o que indica a necessidade de um aprimoramento contínuo, queira no processo de formação dos próprios agentes alfandegários e outros. E, de facto, os despachantes aduaneiros, que são os principais interessados, ou seja, são aqueles que ajudam o cidadão a desembaraçar a mercadoria, concordam e consideram a JUE como melhor por ser online e tudo o que é feito é armazenado lá no sistema e todos os atores envolvidos têm acesso aos documentos, porque basta ter o NIT do cliente ou da pessoa interessada, da pessoa que vai solicitar um desembaraço aduaneiro através do agente despachante aduaneiro, pode ter acesso a tudo, até aquilo que foi feito em meados de 2014, 2015. Então, é mais simples, é mais cômodo e é possível colocar tudo e lá, basta colocar um NIT e conseguir ter todos os elementos, todas as mercadorias que o cliente já desembaraçou através das alfândegas, queira do Porto de Maputo ou a nível nacional. Deste modo, melhorou o desembaraço aduaneiro. Indo para aquilo que são os desafios dos serviços da JUE, das alfândegas do Porto de Maputo, é importante reconhecer os ganhos da JUE, mas ainda há desafios.
e desafios que é possível dizer de que nos colocam uma pulga atrás da orelha, porque os custos são altos do próprio uso da janela única eletrônica e os despachantes aduaneiros acabam reclamando porque os custos aumentaram ao invés de reduzir, visto que a JUE prometia reduzir os custos que resultariam do tempo de desembaraço ou de espera no desembaraço, o que realmente aconteceu, mas as taxas aumentaram. Hoje, a plataforma é cara e prejudica o servidor final. Por quê? Quando alguém vai submeter, vai pedir um despachante aduaneiro, vai na plataforma, tem que pagar um valor alto e isso acaba prejudicando até, eles acabam em algum momento preferindo a plataforma antiga, porque era mais acessível em termos de custos, estamos a falar em termos de taxas, porque não pagava assim muito e agora pagam em dólares, uma taxa considerada exorbitante para o uso e, no final de tudo, os produtos acabam chegando ao consumidor final, isto é, ao comprador final, por acaso, vamos supor que seja uma viatura, chega a um preço exorbitante, no final de tudo, ao cliente, por causa mesmo do custo da plataforma, e isto resulta, segundo as nossas pesquisas, do fraco poder da autoridade tributária, porque a JUE é implementada numa parceria pública-privada. É uma entidade privada que implementou a janela única eletrônica, mas numa questão de parceria pública-privada. E onde a autoridade tributária ou as alfândegas têm pouco poder em termos de tomada de decisão, e isto acaba prejudicando. Segundo, o outro desafio que é apontado é a incongruência de horários, visto que a autoridade tributária fecha às 18 horas e os bancos às 15 horas, fazendo com que as pessoas recorram a meios eletrônicos. Vamos dar um caso em que alguém vai desembaraçar uma mercadoria e depois tem um constrangimento, mas resolvem o problema às 15 horas, enquanto os bancos já fecharam, isso acaba tornando-se um grande entrave, ou seja, num constrangimento para aquilo que são os clientes ou para os despachantes aduaneiros. Um outro desafio apontado são as falhas do sistema ou a lentidão do mesmo, por vezes a falta de internet, que afeta diretamente a eficiência que o sistema deveria proporcionar. A título de exemplo, há quando ocorreu um caso, em meados do ano passado, o cabo de internet, que dá acesso à internet a nível nacional, foi cortado, ou seja, a internet acabou oscilando por causa disso. Um outro sim, que tem que ser apontado é que durante as manifestações pós-eleitorais, a internet era cortada simplesmente por causa de interesses políticos de terceiros e que acabava afetando o acesso à plataforma e as mercadorias tinham de ficar lá sem serem desembaraçadas por dia. Evidentemente, temos que reconhecer que alguns também não podiam trabalhar, mas mesmo quem podia ou conseguia chegar ao seu local de trabalho, acabava sendo afetado por fragilidade da internet. Tivemos dias, por acaso, que quase todo o país ficou sem acesso à internet por questões relacionadas com questões políticas e outros elementos, como resultado da violência pós-eleitoral. Mas são questões políticas e nós aqui estamos a fazer ciência, não política, né? Podemos ir para as conclusões da pesquisa. É possível afirmar das ilações tiradas depois da pesquisa, ou pesquisa realizada durante meses, durante dias na autoridade tributária, é possível afirmar que, na autoridade tributária, mas também com os despachantes aduaneiros, né, que não fazem parte da autoridade tributária de forma direta e com os clientes dos despachantes aduaneiros, então foi um processo muito longo. Então, disto podemos afirmar de que a JUE modernizou ou melhorou significativamente os processos aduaneiros, sim. A JUE eliminou o contato físico, aquele contato que devia ocorrer entre o despachante aduaneiro e o agente alfandegário,
foi melhorado, porque já foi eliminado de forma simbólica, né? Porque, por vezes, quando há constrangimento, tem que se ter com o agente alfandegário para resolver o problema, que por vezes acaba sendo um entrave também, né? Porque numa parceria pública-privada era suposto ter uma grande melhoria. Em termos de resultado, na melhoria da qualidade, é notório a existência da redução significativa do tempo, desembaraço aduaneiro, transparência, o aumento das receitas do Estado, entre aspas, porque parece que o bolo é partilhado, grande parte do bolo fica na parceria, ou seja, fica na entidade privada, fica na entidade privada, a MCNet, assim é que é, desculpe, a MCNet, que é do privado, que tem uma relação com o Estado para poder implementar este mecanismo. E, por fim, na conclusão, apesar da melhoria na transparência, as taxas elevadas comprometem a eficiência e a eficácia da JUE, que prometeu a quanto da sua implementação. Indo para aquilo que são as recomendações, depois das relações, ou depois da conclusão que foi dada, é possível deixar como recomendação a reestruturação deste sistema de informação. Por que a reestruturação? Nós temos que partir do princípio de que grande parte destes problemas advém por causa do contrato que foi viciado, segundo o CIP, Centro de Integridade Pública, que é uma instituição da sociedade civil, que chegou à conclusão de que houve corrupção para poder contratar-se a MCNet. Então, nós recomendamos com que possa se restituir a reestruturação deste sistema de informação para poder alcançar que são os seus objetivos, porque não se escolheu uma entidade por competência, mas escolheu-se uma entidade por afinidade ou por questões de corrupção que tem nos afetado a um nível alarmante. A outra recomendação que é possível deixar é a capacitação institucional, isto é, formação qualificada e especializada em todos os lugares que se usa a JUE para agilizar-se os processos de desembaraço aduaneiro, assim cumprir-se com as 24 horas prometidas. Porque, por vezes, estes problemas, ou seja, estes constrangimentos, demora e outros, advêm simplesmente pelo fato de alguns não terem domínio do uso da mesma plataforma. Também temos que ver de que a redução das taxas de uso da plataforma é um elemento muito fundamental, porque deixa os despachantes aduaneiros insatisfeitos e, no final de tudo, o produto final acaba chegando às mãos do destinatário a um preço com um custo elevado, porque, por vezes, podem adquirir um determinado produto na China, no Brasil, nos Estados Unidos e em outros pontos, em outros cantos do mundo, e chega a Moçambique com um preço exorbitante, por causa mesmo deste processo todo, e outros até acabam recorrendo à Casul para fazer desembaraço aduaneiro ou outros pontos regionais, por causa mesmo de Moçambique ter pontos caríssimos. Então, isto também acaba constituindo um entrave. O outro elemento que pode ser considerado é maior autonomia da autoridade tributária em termos de tomada de decisões, porque, segundo a autoridade tributária, as taxas não têm que ver simplesmente com a vontade da própria autoridade tributária, mas com a entidade privada, que é o elo de ligação entre o cidadão, o Estado e o despachante aduaneiro. Bom, desde já, agradecer, nós geralmente falamos aqui Canimamo, né? E dizer ao Dr. Pedro que podemos terminar por aqui. Dr. Pedro, peço para... Não, terminamos. Peço para subir até a capa. Peço para subir até a capa.
Peço para subir até a capa. Peço para subir até a capa. Muito obrigado. Então, terminamos. Tem a capa. Tudo certo, né? Exato. Posso fazer uma pergunta? Primeiro, expor que esse tema, esse título é relativamente novo na minha compreensão e também na minha questão de país, porque nós estamos dialogando com outro país, com outro continente, com uma outra realidade, e é sempre bom a gente perceber como as outras realidades elas podem dialogar com a nossa realidade, que é o Brasil. Então, acredito que a sua exposição ela foi bem clara, eu consegui captar aquilo que o seu trabalho quis propor e perceber que essa janela única eletrônica da qual você mencionou, ela, assim como a técnica, existe na filosofia um termo chamado ambiguidade da técnica, ou seja, quando a técnica ela surge, ela apresenta tanto pontos que podem ser considerados, entre aspas, positivos, quanto negativos. Então, eles melhoraram o serviço, mas ainda apresentam alguns problemas aos quais você citou. Por exemplo, a questão da internet e a quantidade de taxas. Então, a técnica, ela de fato, ela é muito ambígua. Então, ambígua que eu falo no sentido de apresentar o bem e o outro lado, que no caso seria o mal. Mas eu queria te perguntar, assim, qual seria uma proposta em caso dessa quantidade de taxas para resolver isso? Porque é um serviço caro, mas o que se poderia fazer para diminuir essas taxas e ser um trabalho um pouco mais barato para as pessoas que querem se utilizar dele? Bom, obrigado, doutor. E dizer que, de facto, porque é mais especializado no ramo filosófico, né? É por isso que falou da filosofia, ah, que é uma questão basilar muito interessante. Também estou a enquadrar-me na questão filosófica e temos nos dado muito bem com o grupo de pesquisa brasileiro. Bom, com o grupo de pesquisa, só para identificar este entrar. Bom, sobre a questão das taxas, ou a redução das taxas, é importante dizer que aqui há uma parceria pública-privada. É preciso com que a autoridade tributária, que é o Estado, é o braço do Estado, conseguir impor-se e não deixar com que uma entidade privada possa tomar decisões, sem olhar-se para aquilo que é o foco, ou seja, as taxas devem ser reduzidas pela MCNet, que é o braço privado. Então, a proposta que nós apresentamos é que a própria autoridade tributária possa conseguir se impor ou reestruturar aquilo que é a plataforma, porque isto pode até adquirir por causa da plataforma, tudo bem, porque paga em dólares, tudo bem, mas não pode se prejudicar o cidadão final por causa de interesses também de pessoas ou de interesses de algumas individualidades ou da própria MCNet. Então, é preciso com que possa reestruturar, é preciso que possa se reestruturar a plataforma e também possa reduzir-se o poder da MCNet. Certo. Uma outra pergunta. A janela única eletrônica, ela surgiu, né, no Porto de Maputo ou ela foi uma ideia já buscada em outra realidade? Porque eu não tenho conhecimento aqui no Brasil, mas é a primeira vez que eu ouço falar dessa janela única eletrônica dentro das alfândegas. Então, queria que você falasse sobre a questão o, do surgimento. O que é que fez trazer essa janela única eletrônica
para o porto de Maputo? Nós temos que perceber de que a janela única eletrônica não nasceu em Moçambique, de facto, nasceu em outros cantos do mundo e trouxe-se aqui por questões de considerar-se que seria a melhor plataforma para o desembaraço aduaneiro. Na verdade, é um fast food que use em outras realidades, mas não é uma plataforma nacional e trouxe-se esta plataforma confiando, só acreditando-se que ia trazer maior eficiência. Certo, certo. Então, a janela única eletrônica, eu perguntei porque na minha cidade, que é São Luís do Maranhão, nós temos o Porto do Itaqui. Então, eu acredito que essa janela única eletrônica, ela poderia ser, ela deve ser, né, mas que não é minha área de conhecimento, mas ela deve estar com outros nomes em outras realidades. Então, eu acredito que com a tecnologia, né, você estava falando de filosofia e que está buscando conhecimento filosófico, então, existe uma área nova dentro da filosofia que se chama filosofia da tecnologia. Então, nessa área, nesse tema de filosófico, se busca entender a partir da tecnologia, da técnica, quais os impactos que ela causa tanto no ser humano quanto nas relações sociais. Então, a gente percebe o impacto da tecnologia justamente até nas relações de trabalho e na administração, porque um simples sistema de dados organizado ele melhora todo um serviço. Então, eu venho aqui ao final te parabenizar pelo trabalho, dizer a você que nos assiste que é uma honra estar aqui com você. É uma honra estar com o Veloso Rodrigues Timani, que é de Moçambique, da Universidade Eduardo Mondlane. Agradecer pela sua exposição e dizer que a sua pesquisa ela é fundamental para o conhecimento e também é fundamental dizer que a sua pesquisa ela está abrindo portas, então está chegando até o Brasil e a gente está internacionalizando o conhecimento. É uma alegria a minha parte, aqui no Maranhão, aqui no Brasil, está conversando com você do outro lado do mundo. Então, nós estamos no fuso horário. Só para ilustrar quem nos assiste, são que horas em Moçambique? São por aí 17h57, só para imaginar. Tivemos uma grande discussão Olha, sobre o horário. já está já tá quase escurecendo, já está quase virando noite aí, né? É Então, verdade. isso é só para destacar, você que nos assiste, que o nosso grupo, que é o Grupo Nacional dos Estudantes de Filosofia, ele tem uma abrangência também internacional. Então, o Veloso Rodrigues é lá de Moçambique e ele está apresentando o seu trabalho, foi apresentado. Você que tem curiosidade em conhecer o autor e em entrar nos nossos grupos de estudo, ou apresentar a sua monografia, entre em contato conosco. Então, esse é o nosso Grupo Nacional dos Estudantes de Filosofia, que já está se tornando um grupo internacional. Então, desde já, muito Exato. obrigado, Veloso Rodrigues Timani. Se você tiver alguma palavra a falar, fique à vontade. Exato. Ah, desde já a agradecer, dizer que há uma questão que ficou por ser respondida, e que isto adotou-se o modelo de Singapura para ajustar-se às realidades nacionais. Mas desde já agradecer pela oportunidade de dizer que tivemos uma discussão, sim, sobre a questão de horários. É uma nova cultura, né? Moçambique e Brasil são países irmãos e partilham da mesma língua. Então, é uma oportunidade também, convido aos outros para que possam partilhar aquilo que é o conhecimento, porque o conhecimento não pode ficar para cada pessoa. Então, estão todos convidados ao nosso grupo de pesquisa para poder mergulhar em outras realidades, convidar também aos nossos irmãos brasileiros, angolanos, moçambicanos e aos demais. E deixar muito obrigado, doutor. É uma grande honra
poder apresentar esta pesquisa e, mais uma vez, agradecer a todos que participaram de forma direta e indiretamente para a realização desta pesquisa. Certo, então, muito obrigado, Veloso Rodrigues Timani, da Universidade Eduardo Mondlane de Moçambique. A você que nos assiste, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Nosso muito obrigado.